Pois é, pessoal, tive um probleminha técnico aí no meio do percurso. Vamos lá. Então, caso eu precise mudar a cor do botão, eu só vou linkar aqui o CSS. Logo mais eu vou mostrar na prática como que traduz, ok? E aqui, por exemplo, putz, essa da confusão. Pronto. O que acontece aqui agora? Mesmo nível do static, vou dobrar o código para eu vou clicar aqui na parte vazia, eu vou criar um arquivo .html, e aí o que eu posso fazer? Ou eu uso esse recurso do VS Code, que é o exclamação Enter, e cria o código para mim, ou eu posso usar três, que é o doctype, tá? Exclamação, seguro o Ctrl espaço para ele mostrar a dica, caso não apareça, aí eu teclo Enter para finalizar. Então aqui ele coloca o char set para mim. Só que eu não quero fazer isso, eu quero utilizar seguir a documentação do Bootstrap, ok? Então, o que está acontecendo aqui nesse exato momento? Production, eu tenho um código pronto que já coloca CSS para mim e o JavaScript. Então eu venho aqui no clipboard, copy, copiei, colei com Ctrl V, ótimo. O que eu vou fazer aqui? Como eu quero trabalhar offline, eu não quero usar um servidor CDN, ou seja, servidor específico para armazenar esses arquivos. Eu vou trabalhar offline aqui na máquina. Eu vou simplesmente passar o caminho daquela pasta static, usando o Ctrl espaço e o Tab para completar, e eu vou linkar aqui o Bootstrap. Depois a gente vai falar sobre CDNs numa outra oportunidade. Eu vou pegar, veja que tem o min e o .css. O ponto .min, só linkar para vocês verem, é um arquivo compilado em uma linha só. Então, dá manutenção e você tentar copiar aquela biblioteca como isso. Então, para facilitar a vida de quem está aprendendo, a gente usa biblioteca padrão, onde a gente pode ter o código estruturado. Real Style Sheet. Esse integrity aqui ele se faz necessário se eu estiver trabalhando com a biblioteca externa, eu não vou trabalhar local. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para as bibliotecas de JavaScript. Enquanto que o CSS serve para dar estilo para a página, né, o CSS quer dizer estilo, o JavaScript ele é uma linguagem de eventos que você pode automatizar algumas coisas na sua página. No caso aqui, a gente não vai trabalhar com JavaScript, a gente vai só usar as bibliotecas do Bootstrap, Handle.js. Aqui eu posso usar a biblioteca minificada logo de cara, porque o JavaScript não entra nessa questão agora. A gente só vai saber que ele existe e ele faz alguns efeitinhos. Então aí eu posso modificar a minha página, né? Por exemplo, se eu vier aqui no Run Debug, eu vou abrir no fácil, eu consigo ver a minha biblioteca. E aí o Bootstrap, ele me dá alguns recursos prontos, como por exemplo, entes, que eu posso incluir no meu site sem muita dificuldade. Deixa eu só colocar aqui o PTBR, ele parar de pedir tradução, ok? O PTBR, aqui, esse atributo lang, tag HTML, e esse meta charset que vem aqui dentro da tag head, são elementos de tradução, ok? O viewport que a gente viu ainda, ele serve para garantir que o site vai modificar dependendo do dispositivo. Voltando aqui no Bootstrap, eu vou direto lá em componentes, eu vou colocar uma navbar mais simples que existia aqui. Eu vou pegar uma navbar. A navbar é aquele menu que já vem pronto, ok? É um menuzinho suspenso que fica lá. Esse menu que vocês estão vendo aqui em roxo. Eu vou utilizar uma navbar simples com funcionário. Deixa eu ver. Eu tenho várias navbars aqui. Olha que legal. Contém.
Esquema de cores, como posso... Ah, e aí aqui ele resume, tá bom? Ele tira... Repara que aqui no começo ele está dando o componente completo. Ó, dá todos os detalhes do componente. Quando eu venho em Colors, ele foca só no que interessa. Então, você vai copiar aquele componente e modificar só o que ele está falando. No caso, é a classe de CSS e esse atributo DataBS-Theme. Tá? Eu vou pegar a navbar simples. Eu vou pegar essa daqui mesmo, só para ver. Vou ver. E aí vamos ver aqui o nosso código. Olha que legal. Então, aqui a gente já viu o viewport. Você vê que eu diminui o tamanho do site. Ele pegou todo esse conteúdo que estava aqui, ele diminuiu e colocou aqui nessa botãozinho aqui. Então aí eu posso modificar essa navbar conforme a minha necessidade. Eu posso colocar inclusive uma imagem aqui, né? Tem lá na documentação. Aqui eu vou passar o index.html, que é o link dele, ok? Vou chamar de meu site padrão. Home fica home, features quer dizer novidades. Aqui, se caso eu tenho uma página de novidades, eu posso usar. Preços habilitado. Cara, esse botão não serve para colocar como contato. Ó, eu vou. Repara o seguinte: o bacana do Bootstrap é isso. Eu já tenho o estilo pronto na biblioteca de CSS. Então, basta eu identificar o item através da classe. E aí eu vou colocando. Eu já tenho alguns hacks pronto. Então, se eu quiser programar um botão desabilitado, eu não preciso. Não preciso vir aqui na biblioteca do Bootstrap e procurar. Vamos procurar ponto .disable. Olha só. Aqui, ó, ponto navbar link, page link, list group. Ele tem o atributo disable e ele tem a configuração aqui do disable. Então, eu não preciso programar esse negócio tudo de novo. Vou apagar essa classe apenas para colocar mais itens lá embaixo. Falar do que interessa, que é o girinho coluna. Então, veja, o botão ele só não está funcionando porque ele não está dentro de um href. Faltou passar o href aqui. Volta a funcionar. Aí vocês têm que olhar aqui nesse canto inferior esquerdo o link para onde o site tá te mandando. Ó, onde está sentado. Beleza? Outra coisa legal. Trap. Componentes estão prontos aqui. Eu vou dobrar o código. Lembrando, galera, que CSS eu tenho que declarar dentro da tag head e o meu script, o meu JavaScript, eu jogo lá antes do fechamento do body, beleza? Vou pegar mais alguns componentes aqui. Por exemplo, collapse não. Uma coisa que a gente tem que falar do Bootstrap é a questão aqui de grids. Então, é interessante você aprender a trabalhar com linhas e colunas. Então, ele começa aqui falando de containers, que é uma caixa de armazenamento. Então, esse container ele centraliza o item na tela. Por exemplo, eu vou jogar uma informação qualquer aqui. Vou colocar H1 no meu site. Estava antes. Ele joga aqui. Se eu colocar esse conteúdo, essa tag dentro de uma div da classe container, olha só, sempre fazendo a indentação para a gente não perder na hora de dar código, ele vai organizar o meu item de maneira centralizada. Então, container responsivo, ele fala de conteúdo, deixa eu ver se ele vai mudar alguma coisa. Não aconteceu nada porque eu tenho que colocar esse meu site dentro de uma div chamada role, que a gente vê aqui dentro do grid, tá? Então, o grid layout então eu tenho uma classe aqui para centralizar o texto já também. E aí eu vou só passar um atributo style border.
Solid, só para a gente enxergar a borda do contorno. Legal? Cuidado com esse barra div que aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar isso daqui dentro de linhas e colunas. Então, o Bootstrap ele criou uma hierarquia de linhas e colunas, aonde cada linha precisa de uma coluna. É como o VS Code. Então, se a gente olhar aqui o VS Code, a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Aqui em cima a gente tem a barra de menu, que é a nossa navbar. Depois eu tenho uma linha de uma coluna só. E depois eu tenho a linha de baixo, que ele dividiu em uma, duas, três colunas. Depois ele cria dentro dessa coluna do meio aqui, aí ele divide ela em três linhas. Aí ele dividiu aqui em a linha de cima, né? A primeira row de uma coluna. Vou fazer aqui tudo e a mesma coisa aqui, segunda linha de uma coluna com uma coluna só, para mostrar o console, o terminal e etc. E tal. Então aí isso daí a gente descreve da seguinte maneira. Então aqui eu tenho a primeira linha dividida em três colunas. Vamos ver como é que é. Certo? Eu posso centralizar todo aquele texto passando o teste aqui no container principal, por exemplo, e aí eu tenho a documentação aqui, ele vai estar falando de toda a teoria de colunas de sistema de grids que o Bootstrap tem. Deixa eu ver quanto que já deu aqui. E aí ele tem o tamanhos padrão de colunas, certo? Uma coisa legal que eu posso fazer aqui, por exemplo, é também usar o componente chamado card dentro da minha coluna. Por exemplo, o card ele cria essa estrutura de imagem aqui, esse containerzinho, para eu modificar a minha maneira. Então, aqui está o código de exemplo, deixa eu ver. Vou pegar esse primeiro exemplo aqui, vou colocar aqui dentro dessa coluna. Vou tentar fazer um grid bacaninha. Bom, a imagem não tem, então o que eu tenho que fazer para organizar o meu código? Preciso vir aqui, pasta estética, e criar uma pasta imagem, imagens, pages, eu vou pegar uma imagem de outro projeto que eu já tenho. Criar todas essas imagens aí para fazer vida. Vou jogar dentro da pasta imagens e vou chamar elas aqui, eu vou passar o caminho delas aqui direto no source. Imagem, ó, images, eu vou colocar aqui. Vamos ver como que vai ficar lá no meu... Beleza, ó, passou aqui a imagem. Tá ficando bonito, né? Preciso dar mais alguns talentos. Aí eu tenho outros componentes aqui que eu posso estilizar. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de um blog aqui mesmo, para a gente ter uma noção de como é que funcionaria linhas e colunas na prática. Né? Então vamos supor, eu tenho a minha navbar, eu já coloquei. E aí eu tenho essa linha horizontal aqui, que ele fez o quê? Olha que legal. Ele fez duas colunas, e a segunda coluna ele dividiu em duas. Então eu tenho uma coluna aqui. E aí, dentro da coluna 2, ele colocou uma linha, né, duas linhas de uma coluna. Quer ver como que isso ficaria? Então, dentro da coluna 2 aqui, eu vou apagar esse daqui. Eu vou criar uma div da classe. E vou colocar dentro dele duas linhas de uma coluna. Deixa ele quietinho. E aí eu posso reproduzir o mesmo tudo aqui. Eu vou copiar essa div colar aqui.
E aí eu posso copiar o conteúdo, todo o conteúdo aqui dessa div. Tá ficando grande o código, né? E aí eu posso colar essa outra. O código tá ficando. Colar essa nova linha e dentro, logo depois do fechamento da linha. O que eu posso fazer para não me perder, né? Se o código não estiver tão indentadinho correto. Posso colocar um comentário. Menor exclamação menos menos, eu abro o comentário, já vai fechar automaticamente. E eu posso colocar aqui um ponto barra, ou para eu saber que eu estou fechando essa div, quem é que está sendo fechado, aqui é meu ou. E aí eu vou abusar e usar bastante comentário para mim. Então, vamos ver como. Veja que eu consegui reproduzir mais ou menos igual aqui o mesmo sistema. E aí eu posso utilizar as larguras fixas. Coluna. Posso usar as larguras fixas, por exemplo. MD vem de middle, médio, sei lá. Número 6. Quer dizer, se a minha tela pode ser dividida em 12 colunas. Okay? Então eu posso utilizar o número 1, 2 até o 12. Ok? Eu vou dividir em 6, então eu divido na metade. E aqui eu passo também a metade. Vamos ver como é que ela. Mudar para a classe fluid. O fluid, ele. E aí o que eu posso fazer para tirar minha dúvida? Inspecionar o código. Ó, você veja que ele preencheu certinho a metade. O card ele está limitado a um tamanho máximo. Ó. Ele tem uma width máxima aqui. Eu vou apagar essa width. E aí eu posso apagar de todo mundo de uma vez usando o Ctrl H, fazendo um replace. Vou habilitar o maior menor aqui em cima, tá? A letra maiúscula para pegar só essa sentença. Eu vou substituir por nada. Aí, chefe. Vai. Aí eu consegui reproduzir mais ou menos o site do teste. Bom, isso é básico, tem que ler a documentação, tem que ter curiosidade aqui de testar o código, a única maneira de você entender. Deixa eu aproveitar e falar do botão. Lembra, eu tinha comentado de mudar a cor do botão, né? O botão primário da classe primary, ele sempre vai ser azul. Então eu tinha comentado de mudar aqui no meu. Bom, se eu quiser que esse botão fique laranja, em primeiro lugar eu tenho que linkar a minha biblioteca padrão. Então essa daqui é o menor exclamação menos step. E aí aqui eu vou colocar a minha biblioteca. Menor exclamação menos menos tem CSS, que é o CSS principal. Eu poderia dar um Ctrl C ali, mas eu não vou. href strep não. Dentro da pasta CSS, o arquivo main, eu tenho que passar um real style sheet para não me confundir, para o interpretador, para o navegador entender. E aí ele já começa a mudar as cores aqui. Pronto. Todos os botões ficaram laranjas. Aí aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir essa cor, não é? Então eu vou usar o mesmo recurso. O H. Então ele vai procurar por essa sentença aqui em cima. Eu simplesmente vou substituir por essa sentença embaixo. Place. Então,
Por que que eu faço na minha biblioteca, na minha classe? Para eu não estragar, para eu não perder a cor original do Bootstrap. Ó. Então aqui é um outro tom de azul, um azul um pouquinho mais claro, que é o hover. O hover é esse efeito que vocês estão vendo aqui. Posso mudar, vou colocar o negócio rosa, sei lá, vamos botar aqui. Por gente. Põe ele verde. Tá verde aqui, era a escala hexadecimal. Aí eu vou copiar ele. Todos esses caras aqui, ó. E agora, toda vez que eu passar uma... Feito. Galera, espero que vocês tenham aproveitado. Não esquece de curtir o vídeo, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos para dar uma força pro canal. Até a próxima.